Como ganhar dinheiro com a área da programação, seja sites, aplicativos, jogos, não importa qual seja a aplicação, desktop. Muitas pessoas não sabem como ganhar dinheiro, ou até sabem, né, mas tem algumas dúvidas. Bom, para você gerar receita nessa área de programação, existe basicamente aí 4 modalidades, né? A primeira é o mercado de trabalho, ou seja, você vai se profissionalizar, vai estudar essa profissão e vai arrumar um emprego, você vai ser empregado. E aí você vai criar aplicativos, sites, desenvolver sistemas, empresas de tecnologia, certo? Pode ser startup, pode ser uma empresa mais engessada, pode ser em qualquer lugar. Existem várias vagas aí em diferentes segmentos, em diferentes empresas. Você vai entrar no mercado de trabalho e fazer carreira como desenvolvedor. Legal. Esse é o padrão, esse é o básico do básico, todo mundo já sabe. Você também tem uma outra modalidade, que é a modalidade de freelancer, que é pouco explorada e também dá muito resultado. Tem várias formas de você trabalhar como freelancer. Você pode ter uma empresa pequena, ou você pode alugar um escritório para trabalhar com isso daí, ou na sua casa mesmo, né? Você pode criar aplicações para pessoas físicas e pessoas jurídicas, que nesse caso seriam empresas. E tem a outra modalidade, que é você criar os seus próprios produtos, o seu site, o seu aplicativo, e você monetizar essas aplicações de diferentes formas, com anúncios, com produtos, com assinaturas. Aí tem várias estratégias de monetização nesse caso desses projetos. E você tem uma outra modalidade também, que é você criar um software que ele geralmente é mais adaptável e você vende essa licença de software para empresas. É um pouco mais demorado, mas também lucrativo esse sistema aí. São as 4 modalidades mais comuns. Aí você deve estar perguntando para mim, tá, qual dessas eu devo escolher? Isso vai depender muito da sua característica, se você é uma pessoa conservadora ou se você é uma pessoa que não é tão conservadora assim, uma pessoa que arrisca mais, uma pessoa que gosta de arriscar. Se você é uma pessoa mais conservadora, muito mais conservadora, muito provavelmente a sua escolha natural vai ser entrar no mercado de trabalho. Ou seja, você vai estudar, vai cadastrar nas empresas, mandar o seu currículo e esperar a empresa te chamar. Por quê? Porque isso é o padrão, é o que todo mundo faz. A maioria das pessoas é muito mais conservadoras. Legal, você pode fazer isso. Não estou dizendo que é a melhor forma, mas geralmente é isso que as pessoas fazem. Se você é uma pessoa que arrisca mais, você pode empreender, trabalhar como freelancer. Porque aí já depende exclusivamente de você e não de terceiros. Se você vai criar um produto para você, também entra nessa parte de você trabalhar de forma independente. Você já vai arriscar um pouco mais. Você não é tão conservador. E se você vai criar um software para empresas, você vai disponibilizar uma licença de software, também é empreendedorismo. Você também vai estar arriscando um pouco mais. Ou muito, ou pouco, ou médio, mas você vai estar arriscando, já não é conservador. Então entenda que as melhores oportunidades são das pessoas que arriscam mais e não das pessoas que são conservadoras. Não estou dizendo que você deva arriscar, gastar todo o seu dinheiro, se endividar, não é isso. Mas entenda que você precisa entender, refletir sobre isso. As melhores oportunidades são de pessoas que arriscam, não de pessoas que ficam na zona de conforto. Muitas das vezes o mercado de trabalho é ali a zona de conforto da maioria das pessoas. A pessoa não se vê empreendendo, acha difícil, não quer arriscar. E muitas das vezes é falta de conhecimento. Então eu quero que você entenda que a escolha natural da grande maioria das pessoas vai ser o mercado de trabalho. Porém, poucas pessoas vão para o freelance ou cria projetos para elas mesmas. Você já parou para pensar nisso? Então, o que eu recomendo para você? Essa é a minha recomendação. O que eu acho ideal para uma pessoa que quer entrar nessa área da programação? Porque eu vejo a área da programação uma área muito lucrativa e uma área muito legal. Uma área que tem muitas oportunidades. Por mais que muita gente fale, não tem oportunidades, o mercado está saturado. As pessoas estão olhando o mercado de trabalho, CLT. Se você olha só o mercado de trabalho, você pode se frustrar. Porque, de fato, o mercado de trabalho é mais difícil. E não é a área da programação, é qualquer outra área. Se você for para a área de advocacia, qualquer outra área, né? Administração, sempre o mercado de trabalho vai ser muito mais engessado. Por quê? Porque você depende de terceiros, você depende de um RH, você depende de um entrevistador. Então você precisa passar por um monte de gente, precisa ser aprovado por um monte de pessoa
para ser aprovado numa empresa, para você ganhar um salário que muitas das vezes é baixo, perto do que você poderia ganhar criando um site próprio, mas você acaba se sujeitando a isso por falta de conhecimento, porque você não conhece outras formas de gerar receita. Ou você tem medo de empreender porque acha que vai perder tudo, vai gastar seu dinheiro. E é como eu falei para você. Sim, você tem que arriscar mais, com certeza. Mas isso não significa que você vai perder seu dinheiro, que você vai acabar se ferrando nesse processo. O que falta é informação, educação financeira. Não só educação financeira, mas você entender como fazer essas coisas. É isso que eu vou começar a tentar falar aqui no canal, tentar ajudar vocês sobre essa parte de empreendedorismo. Porque eu não quero falar do mercado de trabalho. Quero falar de você gerar receita de forma independente. É isso que eu vejo que realmente dá resultado nessa área. Não estou dizendo que você não pode ir para o mercado de trabalho. Eu já trabalhei no mercado de trabalho, já trabalhei em diversas empresas, em diferentes ramos. Não estou dizendo que você deva começar dessa forma, mas que não é só essa oportunidade, não é só essa forma de você gerar receita. Eu vejo que as pessoas ficam presas só nisso. E às vezes tem pessoas com grandes potenciais, só que estão presas, amarradas em um sistema fechado. E você tem a oportunidade, cara, de crescer muito mais do que isso. Vou dar algumas dicas aqui para você nesse vídeo, mas eu vou falar sobre isso em outros vídeos nessa parte de empreendedorismo, dando dicas para vocês que querem iniciar. Não é um bicho de 7 cabeças, só que as pessoas precisam ser orientadas da maneira correta para não fazer loucuras, porque muita gente não explica como fazer as coisas da maneira correta. É isso que eu vou começar a fazer daqui para frente. Ensinar vocês a como empreender da forma correta, sem você se prejudicar. E você vai ver que é muito mais fácil do que você imaginava. Não estou dizendo que é fácil, mas que não é esse bicho de 7 cabeças, esse monstro que foi criado, né? Que é algo impossível de fazer. Não, pelo contrário. Eu acredito que é bem mais fácil do que você ficar esperando uma empresa te chamar, mas a gente vai chegar lá. Eu vou começar aqui nesse vídeo falando, primeiro, dando uma dica geral que vai te ajudar. Você que está começando agora, acho que a maioria é mais conservadora, mas a gente vai tentar mudar essa mentalidade para você entender também um pouco mais. Mas de qualquer forma, vamos lá. Dica geral. Você tem que ter um plano A e plano B. Se você tem só o plano A, você está fracassado ou fracassada. Ah, o plano A é mercado de trabalho. Se o plano A falhar, já era, você vai se frustrar. Aí você vai achar que a área não é para você, vai achar que o mercado está saturado. O mercado tem oportunidade sim, tá, pessoal? Tem bastante oportunidade. Mas é óbvio que ele é bem mais difícil e tá cada vez mais difícil porque é um mercado de trabalho, cara. O mercado de trabalho é engessado, é ruim, você depende de profissionais. Às vezes tem um profissional lá que não vai com a sua cara, você passou no teste, isso acontece, infelizmente. Às vezes o mercado é injusto. Você passou no teste, fez tudo certinho, mas, cara, na entrevista, o cara não foi com a sua cara. Você foi perfeito, aí você não passou, né? Ou às vezes acontece de você ir bem no teste, mas na entrevista, por poucos detalhes você não passar, ou você ir mal na entrevista. Então, às vezes, o mercado é um pouco injusto, sabe? Não tô dizendo que você também não vacilou. Tem pessoas que às vezes vacilam pra caramba. O cara não vai bem no teste, o cara vai super mal na entrevista e quer passar. Não, também não é assim, né, pessoal? A gente também tem que reconhecer se a gente tá bem ou não tá. Se você tá mal ou tá mais ou menos, você sabe. Você sabe se você tá bem ou se você tá mal. Pô, eu tô bem, passei. Você viu que você tava bem. Foi bem na entrevista, foi bem no teste, não passou, não tá passando. Então, às vezes o mercado é meio injusto. Pode acontecer. Por isso que eu não gosto desse tipo de... Não tô dizendo que as pessoas, né, tem que ter empregado, né? É necessário. Mas as pessoas precisam entender que tem outros caminhos também. Né? Não ficar preso só nesse sistema, nesse loop infinito. Então a gente vai tentar explorar mais isso daí. Mas a dica geral que eu quero passar para você, sem mais delongas, é você ter um plano A e um plano B. Então, o que eu recomendo para você? Para você que é conservador. Primeiro você tem que se profissionalizar. Se você não se profissionalizar, você não vai conseguir nada na vida. Então você tem que... Primeiro passo é o processo de aprendizado. Você não pode pular essa etapa. O cara quer ganhar dinheiro sem saber programar, sem saber criar sites, aplicativos. Você precisa ter uma base sólida. Se você não sabe criar, se você não tem os conhecimentos prévios, você não tem capacidade ainda de gerar receita. Primeiro ponto é esse. Se você não estudou, você vai estudar. Primeiro passo é estudar. Depois, você vai ter um plano A, plano B. Qual que vai ser o seu plano A? O seu plano A vai ser ali, vamos ser mais conservador mesmo,
vai ser o mercado de trabalho. Então você vai criar o seu portfólio, seu LinkedIn, seu GitHub, tudo certo. Você vai fazer todo o processo, vai tentar passar nos testes, vai tentar ser o melhor na entrevista. Você vai fazer tudo isso. Se você for bom mesmo, uma hora você vai conseguir. Isso é fato. Seu plano A é o mercado de trabalho. Você vai dar mais esforço aí no mercado de trabalho. Mas ao mesmo tempo você vai ter um plano B. E qual que é o plano B? O plano B você vai tentar empreender. Calma, mas você não vai abrir empresa não, tá? Fica tranquilo. Você vai tentar divulgar o seu serviço, o seu trabalho, na sua região mesmo. Para padaria, para barbearia, para pizzaria. Você vai tentar divulgar. Ou você vai tentar fazer freelancer, vai tentar criar aplicações para pessoas, para pequenos negócios. Você vai divulgar o seu serviço e tentar captar clientes. É isso que você vai fazer, divulgar o seu trabalho e tentar fazer algum projeto para alguma pessoa ou para alguma empresa pequena. É isso que você vai focar. Você vai focar em empresas pequenas, pequenos negócios, pequenos comércios. Vai tentar fazer alguma coisa. Vai tentar empreender, né, de maneira mais light. Mas você vai tentar fazer isso. E vai estudar sobre isso também. Por quê? Porque você já está fazendo duas coisas ao mesmo tempo e uma delas vai dar certo. Se o empreendedorismo der certo, você vai focar no empreendedorismo. Se você arrumar primeiro um emprego no mercado de trabalho, legal. Você vai entrar no mercado de trabalho, vai ganhar experiência, show. E nesse processo você não vai parar o empreendedorismo não. Você vai continuar no tempo livre ali fazendo alguma coisa ou outra. Mas aí pelo menos você já vai estar ganhando dinheiro e você vai conseguir estudar mais, vai conseguir investir em outras coisas. Isso vai ajudar. Bacana? Isso para você que é conservador é a minha dica geral. Vai dar certo. Vai dar certo. Só que você tem que botar a mão na massa. Entenda que não é da noite pro dia. Você tem que construir tijolinho por tijolinho. É um pouco demorado, mas vai dar certo. Se não é no mercado de trabalho, vai dar certo como freelancer. Alguma receita você vai gerar. Alguma grana tem que entrar na sua conta. Mas entenda bem, é um processo. Esquece o tempo. Eu quero que você esqueça o tempo, mas você vai ter que viver isso. Isso é o que você precisa fazer. E outra dica, se você está trabalhando, e com certeza acho que a maioria vai estar trabalhando, não importa a empresa que você está, não saia do seu emprego enquanto você está estudando programação, enquanto você está mandando um currículo para uma vaga de emprego, ou quando você está fazendo algum freelancer. Enquanto você estiver trabalhando nesse plano A e plano B, não saia do seu emprego. Você só vai sair do seu emprego atual quando você arrumar um emprego, né, carteira assinada, numa empresa de tecnologia trabalhando na sua área. Ou quando você vingar na área de freelancer. Aí você pode, né, sair do seu trabalho. Até porque você vai ter que colocar todo o seu esforço no seu negócio ou ir para outra empresa. Essa é a dica básica. Por quê? Porque muita gente pula de cabeça na área da programação, o cara larga emprego, o cara começa a se endividar. Não é assim. Você tem que ter organização, educação financeira, plano A, plano B. Se você tiver até um plano C, melhor ainda, mas não precisa ter 3 planos. Plano A e plano B é obrigação. Só um plano, você está fracassado. Você vai fracassar com um plano só. Pode dar certo com um plano só? Pode. Mas é que é muito arriscado você só ter um plano só. Ou você acredita 100% naquele plano lá. Você não pode desistir. Mas o ideal é ter plano A e plano B. E se os dois falhar? Muito difícil falhar. Mas se os dois falhar e você fez tudo o que estava ao seu alcance, pelo menos você tentou, cara. Não vai ficar aquela sensação ruim que tipo você não fez nada. Ou que você fez meia boca. Mas se você for até o final, eu tenho certeza que você vai conseguir. Todo mundo consegue, por que você não vai conseguir? Só que você tem que entender o processo, tá? Só que o primeiro passo é o aprendizado. Se você não aprender, não adianta nada. Então essa é a dica geral que eu quero passar para você. E agora eu vou falar em próximos vídeos sobre a área de freelancer. Como que você deve iniciar, como que você pode trabalhar nessa área de freelancer. Por quê? Porque de fato, aqueles que arriscam mais, aqueles que empreendem, aqueles que tentam montar um negócio, tentam divulgar seus serviços, tentam montar os seus projetos, vão ganhar mais. Tem a possibilidade, né? Não é garantido, mas tem a possibilidade muito maior, sei lá, coisa de mais de 80%, de ganhar dinheiro. Muito mais do que o mercado de trabalho. E detalhe, você trabalhando como freelancer ou você trabalhando de forma independente, você não depende de RH, você não depende de pessoas talvez mal intencionadas ou não mal intencionadas, mas às vezes a vaga congelou, às vezes aconteceu alguma coisa. Você não depende de nada disso, você depende de você mesmo. Você tem que acreditar em você mesmo. Esse é o tipo de negócio que eu acredito e sempre acreditei. Eu nunca pensei que o mercado de trabalho fosse algo pro resto da vida. Eu pensei que aquilo ali era uma coisa para mim começar. Mas depois que eu precisava montar uma coisa para mim.
Porque de fato é só assim que você vai evoluir. Né? Você pode ver que o pessoal que realmente tem mais sucesso ali é o pessoal que está empreendendo. É o pessoal que de fato está colocando a mão na massa. É claro que isso não é uma regra, mas entenda bem, você vai ter muito mais possibilidades, muito mais formas de ganhar dinheiro do que só como CLT, ok? O CLT é legal, tem seus benefícios, tem suas vantagens, mas a zona de conforto é muito maior. Então você precisa entender isso. Para você evoluir de verdade, você tem que sair de fato da zona de conforto. Se você está muito na zona de conforto, você vai evoluir pouco. Vou fazer mais vídeos sobre isso. Deixa o like nesse vídeo. Espero que você goste desse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima.